Queria que você explicasse a substituição do Lohan, se foi em questão física, se sentiu alguma coisa, e o motivo do Vitor Hugo sair do meio e começar a jogar improvisado na ponta e de não colocar o Matheus Gonçalves, que é um jogador da posição. Você prefere jogar com o meia improvisado de ponta do que colocar um da posição. Queria que você falasse um pouco sobre isso. As opções táticas, elas são de jogadores que estão treinando e já tem também rotina. Eu entendo a tua observação. Agora faço um adendo. O Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor. É uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor. Tu vai ver que ele está entrando nesse setor e não é improviso. E se tu olhares ainda o passado dele dentro do próprio Flamengo, ele faz funções parecidas. Então, ele tem essa possibilidade. A outra é que nós fizemos 3 jogos em 6 dias e há um desgaste, e nós tivemos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis, essa viagem especialmente, uma logística mais complicada também para vir até Caxias. Qual a sua análise sobre a partida do Flamengo e, na sua visão, o Flamengo perde o jogo em qual setor do campo? Dá para colocar um setor do campo que o Flamengo foi pior dentro da partida de hoje? O Juventude conseguiu uma melhoria em relação à sua produção hoje? Teve alternâncias em momentos de domínio e oportunidades vivas de gol, com os goleiros participando e tendo oportunidades efetivas, claras. Eu lembro de 3 defesas eu acho que 3 de cada dos 2 goleiros elas teve bastante efetivas e oportunidades claras. Tem uma equipe muito bem treinada. O Roger é um grande treinador. E também soube fazer as modificações para também gerar intensidade naquilo que ele tem. E trouxe, isso é a felicidade da bola parada de 2 grandes batedores. O Jean é um grande batedor, o Nenê é um grande batedor. E eles têm bons cabeceadores, também tiveram, assim como em outros momentos nos beneficiou, também tem que saber reconhecer. Tite, Matheus, o Flamengo tomou 2 gols de bola parada. No intervalo, o Fabrício Bruno disse que vocês treinam muito isso e por isso era muito ruim tomar 2 gols assim. Qual que identificaram de falha nesses lances e se o desgaste dos jogadores também corrobora para isso, para esse lance de falha? A resposta que eu coloquei anteriormente, ela também cabe para ti. Tem méritos do adversário. O Roger é muito bom treinador, tem na bola parada, tem na organização da equipe, tem nos blocos. Tenho um carinho por ele, por ter sido meu atleta, mas independentemente disso, está fazendo um grande trabalho. Tem méritos do outro lado. Ele tem que saber reconhecer. E tem ajustes também. A gente pode melhorar. A gente pode melhorar algumas questões em treinamento. A gente vai olhar, analisar para que não se repita mais. Titi, tudo bom? Aqui atrás, Pedro Oliveira da Bandeirantes. Eu queria fazer 2 perguntas em uma, talvez elas se complementem. Primeiro, o Flamengo faz um gol muito rápido no início do primeiro tempo e aí sofre também depois um gol muito rápido. 30 minutos de primeiro tempo já estava 1-1 o jogo. De certa forma, o Flamengo sentiu o baque de ter levado o gol muito rápido e no emocional isso pesou, porque o Juventude veio para cima. E para complementar também, a que ponto a Copa América vem influenciando nesse momento do Flamengo, porque o Flamengo perdeu alguns jogadores e agora precisa dar a resposta muito rápido? Eu acredito que a parte do jogo ter tido o nosso gol e o gol deles foi um pouco também, a gente não conseguiu se estabilizar na partida em nenhum momento. O jogo teve essa característica de nenhuma equipe conseguir se sentir à vontade no jogo. E aí quando começou a ganhar, a gente fez o gol, no momento até que a gente não estava tão bem na partida, o Juventude estava um pouquinho melhor. Aí a gente parecia que a gente ia conseguir se estabilizar, o Juventude faz o gol. Aí o segundo tempo teve um momento que a gente cria, a gente gera a situação de gol, parece que a gente tá na hora de estabilizar. E aí o Juventude troca, cresce e começa a gerar dificuldade. E a gente vem numa sequência de 5 jogos, né, seguidos, de final de semana e meio de semana, sem bastante atletas, não são só os da Copa América, a gente teve 10 desfalques hoje, né. E aí para uma rotina também de dia a dia de trabalho, quando tu tem 10 jogadores a menos, então essas funções que os teus atletas fazem durante o treino e venham fazendo no jogo, às vezes elas não são exatamente iguais e tu não consegue dar uma rotina e um equilíbrio de treino tão grande para todos esses atletas.
E aí a gente está sofrendo um pouco nisso. Muitos jogadores, às vezes, tendo que jogar 90 minutos seguidos, mas essa sequência de jogos em 2 dias de intervalo também geraram um desgaste na gente. Agora a gente pode ser melhor de qualquer forma. Complementando, eu tenho que considerar a todos os atletas a mobilização deles. Se mais não fez é porque mais não pôde. Por quê? Porque fisicamente foi extremamente desgastante. E quando tu faz uma sequência de jogos assim, isso não é desculpa, isso já coloquei anteriormente. Tu há um decréscimo e tu tem uma necessidade de ficar com peças de reposição. Ele é humano. Agora tem atletas que ele está e tu via a necessidade de trocar porque o desgaste físico ele acaba sendo inevitável. Tite, tudo bem? Boa noite. Bom falar contigo mais uma vez. Foi o banco do Flamengo levantar para fazer o aquecimento e o torcedor já começou a gritar o nome do Gabigol, né, o Gabriel. Como é que é administrar um jogador desse tamanho do clube no banco de reservas? Hoje você colocou ele ao lado do Pedro, mas quais são os seus planos para ele? A gente sabe que tem alguns times, pelo menos a gente ouve, né, alguns times interessados no Gabriel. Ele pode começar os jogos ao lado do Pedro? O que você pensa para esse jogador que hoje, mesmo como o Matheus falou, né, tinham 10 desfalques, ele ainda assim começa no banco de reservas? O que você tem planejado para o Gabigol ao longo da temporada? Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, é jogo a jogo, é trabalho a trabalho, é as oportunidades, por vezes, ele entrar juntos com o coach, por vezes como 9, essas possibilidades elas são reais. Então, aí está, pessoal, a coletiva pós-jogo do técnico Tite, né? Após 2-1 do Juventude em cima do Flamengo. Sejamos sinceros, o Juventude, cara, se você for olhar em número e você for olhar o jogo em geral, o Juventude, infelizmente, dói falar isso, né? É algo ruim, algo chato de falar, algo que eu não gostaria de falar, mas é a realidade. O Juventude foi superior ao Flamengo. O Juventude foi superior ao Flamengo. O Juventude jogou bem e o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo jogou muito mal como um todo. O Carolino, que é alguém que eu vim elogiando, que ele não tinha má fase, que ele jogava sempre bem, que ele não tinha oscilação, essa era a palavra. Que o Carolino não tinha oscilação, eu vinha falando sempre isso, era um fato. Hoje o Léo Pereira foi um dos que jogou mal. O Léo Pereira jogou muito mal. Vitor Hugo, então, não vou nem falar. O Tite escalou ele à toa, porque no meio do jogo o Vitor Hugo saiu e, cara, o Vitor Hugo jogou muito mal. Jogou muito mal o Vitor Hugo. Infelizmente, essa é a realidade. Agora eu não lembro se ele saiu no meio do jogo, cara. Eu realmente não me lembro agora. Eu acho que não foi no meio do jogo. Quem saiu no meio do jogo foi outro jogador. O Vitor Hugo saiu depois. O Vitor Hugo foi um dos que saiu, mas o Vitor Hugo não saiu no meio do jogo. Quem saiu na troca foi outro jogador. Agora eu não me recordo. Não recordo. Mas, cara, o Vitor Hugo não saiu nada bem. O Vitor Hugo saiu aos 68. Ele saiu pro Gabigol entrar. O Vitor Hugo não jogou nada bem. Se o Tite tivesse colocado ou o Matheus Gonçalves ou o Verton, teria sido muito melhor. Porque o Vitor Hugo teve uma atuação lamentável. E quem, em contrapartida, teve uma atuação incrível foi o Rossi. O Rossi foi o herói do jogo. Você pode falar isso, é incontestável. O Rossi foi o herói do jogo. Tanto de defesa que o Rossi fez foi fenomenal, cara. Sejamos sinceros, é pra ter acabado. Acabou 2-1 o jogo, é pra ter acabado uns 4, 5-1 se não fosse o Rossi. Porque o Rossi pegou muita bola. O Rossi defendeu pra caraca esse jogo, cara. O Rossi foi, sem dúvidas alguma, o craque do jogo. E você vê o nível que foi o jogo do Flamengo, quando o craque do jogo foi o goleiro. Teve um tempo, eu tava vendo o jogo, cara, que eu vi os números, eu fiquei assustado. O Juventude tinha mais que o dobro de finalizações que o Flamengo. O Juventude tinha 13 finalizações, o Flamengo tinha 6. É algo assim abismal, cara. O Juventude pressionou demais o Flamengo. Eles estão certos, eles estavam jogando em casa. Estavam jogando em casa, pô. Estavam jogando na casa deles, no estádio deles. Juventude mostrou, botou pressão, impôs respeito, tá certo eles. O Flamengo que caiu na pressão, cara. E não era pra isso acontecer. O Flamengo vai tendo ótimas atuações. Eu falei que todo mundo dava o Flamengo como favorito.
Se o Palmeiras fez 3-1 no Juventude, o Flamengo ia fazer 5-1. Ia repetir o placar do Vasco e Flamengo. Ia ser 6-1. Juventude, um time que veio da Série A agora. O que vai fazer contra o Malvadão, né? Contra o líder do Campeonato Brasileiro. E fez muita coisa. Inclusive saiu com a vitória. Todo mundo dava o Mengão como favorito. Não era se o Flamengo ia vencer. Era de quanto o Flamengo ia vencer o Juventude. E não foi isso que aconteceu. Juventude jogou muito superior ao Flamengo. Já falei, era pra ter sido 3, 4, 5-1 por parte do Juventude. Infelizmente, essa é a realidade. O Juventude, além de ter vencido, convenceu, porque foi melhor do que o Flamengo. Isso é triste, porque o Flamengo ganha do Corinthians, Flamengo ganha do Grêmio, Flamengo ganha do Vasco, Flamengo ganha do Fluminense e perde pro Juventude. É complicado. É uma situação muito complicada. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!